Jesus Cristo ensinou que quem quer ser salvo precisa compreender 40 paradoxos que ele nos trouxe no seu ministério de 3 anos. Eu estou na praça com a minha filha Raíssa e Rayane. Tenho observado o povo comer, beber, casar e dar-se casamento, e namorar, paquerar. Por vezes, tenho visto aqui algumas pessoas xingando palavrão, crianças xingando palavrão, crianças com 6 anos, 7 anos, 8 anos, falando coisas terríveis de cunho sexual. De propósito, eu estou gravando aqui para que vocês ouçam como que está, né, essa questão. E eu vou dizer uma coisa para vocês: é terrível conviver com a sociedade atual. É terrível. A sociedade atual está terrível, com palavras de baixo calão, com pecaminosidade de cunho sexual, pejorativo, brigas, contendas, confusões. É fácil de você ver a todo instante, a todo momento. É uma sociedade corrompida, uma sociedade extremamente corrompida. E de propósito, estou gravando aqui esse vídeo, esse áudio, para que vocês ouçam como pano de fundo a sociedade corrompida como um todo. E por que foi trago 40 paradoxos para que pudéssemos compreender o quão difícil é alguém se salvar. Presta bem atenção no que vou vos ensinar. Porque hoje, nesse prezado momento, me agrada tocar nesse tema, os paradoxos de Jesus. Eu aprecio pregar sobre os paradoxos de Jesus. Já preguei muito, vários sermões com esse título, mostrando que é um tema bíblico de bastante relevância. E gosto de explorá-los, de instruir acerca desse assunto, desse tema. E todos precisam buscar o significado da palavra paradoxo, para que você possa compreender o conceito que está por trás dela. Paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser verdade, ou é o contrário a uma opinião admitida como válida. Um paradoxo consiste em uma ideia incrível, contrária do que se espera. Também pode representar a ausência de nexo ou de lógica. Paradoxo vem do latim paradoxum e do grego paradoxos. O prefixo para quer dizer contrário ou oposto. E o sufixo doxa quer dizer opinião, juízo. Então, um paradoxo é algo que parece contrário ao senso comum, mas que se mostra verdadeiro pelos seus resultados. Um paradoxo é o contrário daquilo que muitos acham que deveria ser o correto. Eu costumava listar várias situações paradoxais da Bíblia, das quais eu posso trazer algumas, mencionar algumas, para que vocês compreendam a dinâmica desse ensinamento que foi usado por Jesus para cada um de nós aplicarmos, até mesmo nos dias de hoje. E eu quero vos dizer que praticamente toda a Bíblia é paradoxal. Toda a Bíblia é paradoxal. Eu vou te mostrar alguns paradoxos com alguns homens de Deus, como por exemplo o apóstolo Paulo.
no Novo Testamento e alguns do Antigo Testamento. Pois no Antigo Testamento há vários exemplos de paradoxos. E no Novo Testamento, muito mais ainda. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 22, está escrito assim: porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Aqui é um paradoxo incrível. Porque se você é chamado pelo Senhor sendo servo, duas coisas você aprende aqui nesse paradoxo. Você era servo do mundo, agora é servo do Senhor. Servo do Senhor, você é liberto do mundo e tem liberdade no Senhor. Liberdade de expressão, liberdade de adoração, liberdade de servidão. Você é livre para adorar, só não adora se não quer. Você é livre para meditar na sua palavra, só não medita se não quer. Você é livre para pregar o evangelho, só não prega se não quer. Você é livre para jejuar, só não jejua se não quer. Você é livre para buscá-lo de madrugada, só não busca se não quer. Você é livre para fazer discípulo, só não faz se não quer. Mas ao mesmo tempo, você é chamado sendo livre, porém é servo de Cristo. E como servo, você teria a obrigação de fazer, e só não faz se não quer. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, está escrito: como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecido, e enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Aqui há paradoxos incríveis. Como desconhecido dos homens, mas conhecido de Deus, bem conhecido de Deus. Como morrendo para este mundo, mas vivendo eternamente para Deus. Como castigado, pois somos o corpo de Cristo. Estamos vivendo uma vida como se tivesse sido castigado. Porém, não mortos para Deus, e sim vivo, bem vivo. Como contristado. Parece que tudo nos entristece. Mas ele deixa bem claro, sempre alegre, por ser de Deus, filho de Deus, servo de Deus, amigo de Deus e noiva de Cristo. Como pobres. Pobre na terra, mas enriquecendo no céu, enriquecido no céu e enriquecendo a muitos. Como nada tendo, não tem nada nessa terra, mas possuindo tudo, o reino do céu. Paradoxos incríveis. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas. Olha aí que paradoxo. Quem sente prazer nas fraquezas? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aí está a explicação paradoxal. Prazer que nós devemos de ter nessas fraquezas, nessas injúrias, nessas necessidades, nessas perseguições, nessa angústia. É tudo por amor de Cristo, esse corpo de Cristo que nós somos. Pois quando estamos fracos, para Deus estamos fortes. Que paradoxo lindo. Em Filipenses capítulo 3, verso 7 vai dizer: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Olha que paradoxo incrível. Nós lucrávamos muito com esse mundo. Porém, perdemos tudo que essa carne inclina como lucro por causa de Cristo, esse corpo de Cristo que nós somos. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 18 vai dizer: se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-te louco para ser sábio. Olha que paradoxo.
Não sejamos sábios no nosso próprio entendimento, pois isso é terreno. Sejamos loucos para esse mundo, para que pregando o evangelho da loucura, sejamos sábios diante de Deus. Gente, os paradoxos de Jesus são 40, estou dizendo alguns, mas é sobre os paradoxos que Jesus criou que nós iremos nos deter. Sim, nós iremos nos deter agora, nesse áudio, nesse vídeo. Jesus falava muitas vezes na forma de paradoxos. Suas pregações estavam cheias de paradoxos. No Sermão da Montanha, vemos ele dizendo: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Se qualquer te ferir na face direita, volte-lhe também a outra face. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A vida e o ministério de Jesus Cristo era um paradoxo. Ele teve fome, mas tendo o poder de alimentar a muitos. Teve sede, mas sendo ele a água da vida. Sentiu cansaço, mas tendo sido enviado para nos oferecer descanso. Chorou, mesmo sendo aquele que enxuga as nossas lágrimas. Foi vendido por 30 moedas de prata, mesmo sendo ele enviado por Deus para nos comprar. Foi levado como uma ovelha ao matadouro, mesmo sendo ele mesmo o nosso pastor. Vocês lembram? Um jugo suave e um fardo leve? Podemos observar que Jesus gostava muito de fazer paradoxos, dizendo que se você quisesse ser salvo ou entrar no reino dos céus, deveria fazer coisas que seriam consideradas exatamente contrárias ao senso comum. Normalmente, pensaríamos que o correto seria de Jesus vir até nós para tirar os nossos fardos e os nossos jugos. Porém, ao invés disso, ele disse que veio até nós para fazer justamente o contrário, que foi nos trazer mais fardos e cargas para carregarmos. Porém, ele disse que tais fardos são muito mais leves em comparação com aqueles que o homem nos dá. Em Mateus 11, verso 28 até o 30, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os fardos que o homem nos dá são muito pesados, tanto que nem ele mesmo ousa carregar, mas os fardos que Deus nos dá são suaves e leves. Isso é um paradoxo. Jesus não estava dizendo que seria fácil segui-lo, mas que com ele tudo seria muito mais suportável. Nosso fardo se torna leve porque ele prometeu que estaria conosco para nos ajudar a levar. Porém, muitos hoje não conseguem suportar os fardos leves de Cristo, porque preferem carregar os seus próprios cargos sozinhos, os seus próprios fardos sozinhos, os seus próprios jugos sozinhos, ou de sua própria maneira. Querem segui-lo, usando o seu próprio mecanismo, quando Deus já tem providenciado o seu mecanismo para dar resistência a toda perseguição e opressão que Satanás tenta impor sobre os filhos de Deus. Temos que nos alinhar com este mecanismo de Deus, que é o seu Espírito, pois é pelo Espírito Santo que nos movemos corretamente pela palavra. Eu quero te dizer que tem algo muito importante para você saber com os paradoxos de Jesus. Muito importante mesmo. Esse é o primeiro áudio. Farei o segundo, em nome de Jesus. Povo Maranata, nessa segunda parte sobre os paradoxos de Jesus, continuo aqui na praça, vendo o povo comer, beber e vivendo sua vidinha pecaminosa, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu gostaria de falar sobre a personificação do cristianismo. Essa é a razão pela qual um ventinho os sopra para fora. Essa é a razão pela qual tomamos milhares de membros no YouTube, no Facebook,
no Twitter, no Instagram, no Google, nas ruas, para Deus. Muitas almas já ganhei para Deus, por causa de ensinamentos, por causa de ensinamentos de paradoxos de Jesus. Eu quero vos dizer que nas obras do Senhor, nas obras de Deus, temos muitos paradoxos a ensinar. Em João capítulo 6, verso 27 e 29, diz assim: trabalhai não pela comida que perece, a dessa terra, né? Mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus Cristo, maná do céu, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creia naquele que enviou. Aqui Jesus disse que o povo de Deus precisava trabalhar para obter a vida eterna. Isso deve ter causado uma certa inquietação em seus ouvintes. Porque se os líderes que se assentavam na cadeira de Moisés já estavam lhe dando tantas obras a serem executadas para que o povo alcançasse a sua justiça perante Deus, quantas obras mais o Senhor Jesus não iria agora lhe sugerir para que fossem praticadas? Se todos os rudimentos da lei e mais os seus 613 mandamentos, aliás, quase ninguém sabe que são 613 mandamentos, conhecidos como mitzvot, foram inúteis para aperfeiçoar quem quer que vivesse pela lei de Moisés, que obra a mais Jesus agora iria ordenar para que fossem justificados? Para a surpresa de todos, Jesus disse que a única obra que eles Só um momento, estou indo. Só um momento, estou indo. Foram inúteis para aperfeiçoar quem quer que vivesse pela lei. Oi! Agora, iria ordenar para que fossem justificados. Gente, eu estou gravando, meu telefone está tocando, aí eu atendo, aí ninguém atende do outro lado. Mas eu não vou acessar esse áudio por causa dessas ligações, não. Jesus disse que a única obra que eles precisariam realizar seria de somente crer no Filho de Deus e mais nada. Esse era outro dos seus fardos que o povo deveria carregar. Mas veja que Jesus não estava alterando ou modificando a lei. Oi! Oi! Hã? Eu já tô indo. Minha esposa ligando para ir para casa, né? Com as crianças. Tirar da praça. Mas deixa eu acabar de gravar esse áudio, eu já vou. Então, veja bem. Jesus não estava alterando ou modificando a lei. Por isso, porque a mesma lei havia dito que todas as obras de justiça que o homem fizesse eram vistas por Deus como trapo de imundícia. Papel higiênico na época, né? Em Isaías 64, verso 6, está escrito: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata.
Olha que paradoxo. Agora eu quero até aqui. E as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Para o iníquo, o arrebatamento como um vento nos leva para o inferno. Mas para o salvo, a equidade como um vento nos arrebata para as nuvens. Querem ser arrebatados para as nuvens como um vento? Tenha equidade paradoxal aplicada em sua vida. Faça uso do conceito contrário à carne, que é o mandamento do Espírito. E como um vento será arrebatado para as nuvens em equidade. Caso contrário, sua iniquidade, por não fazer uso do conceito paradoxal de Deus, contrário à carne, contrário à inclinação da carne, contrário ao desejo da carne, como um vento te arrebatará para longe de Deus, para o lago do fogo eterno. Quem vos fala? Ricardo Luiz.